Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Salmo 90. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E devemos procurar a Deus nos momentos de dores, tristezas, alegrias e júbilo. A presença de Deus deve ser procurada a todo momento, conforme está no versículo 1 de hoje. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Deus é nosso refúgio a todo momento, e principalmente nos momentos de tentação, nos momentos de fragilidade, nós somos convidados a nos refugiar em Deus para que possamos nos abrigar e nos proteger. Na primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 4 ao 10, trata da oferta das primícias e do dízimo trineal, mostrando a gratidão dos israelitas pelas bênçãos divinas. E os versículos 4 a 10 fazem parte da cerimônia da oferta das primícias, que é um momento de reconhecimento da bondade de Deus na história do povo, onde temos no versículo 4: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. E isso demonstra que tudo pertence a Deus e que o sucesso agrícola não é apenas esforço humano, mas também uma bênção divina. E que possamos verdadeiramente também apresentar diante do altar do Senhor nossas vidas, nossas conquistas, tudo aquilo de bom que nós conseguimos realizar, que possamos apresentar a Deus. E no versículo 5 está assim: então declararás diante do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito com pouca gente, ali viveu como estrangeiro, tornando-se uma nação grande, forte e numerosa. E aqui, ao dizer que meu pai era um arameu errante, refere-se a Jacó, que passou por dificuldades antes de Israel se tornar um povo numeroso no Egito. E nesse sentido, a vida ela traz muitos desafios, ou nós temos desafios ao longo da nossa caminhada. E antes, muitas vezes, de uma benesse de algo muito bom, nós vamos ter os momentos de desafio aos quais nós somos chamados a permanecer fiel, a permanecer focados naquilo que nós precisamos. E esse tempo quaresmal é exatamente isso. Pode ser que nós vamos passar pelos momentos de tentação, quando de fato nos colocamos na proposta de melhorarmos. O que acaba acontecendo muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nos colocamos num ponto de preguiça espiritual, aonde nós achamos que nós não precisamos mexer em mais nada. E com isso está tudo bem. Na verdade, há uma sensação e uma ilusão de que está tudo bem, pois nós já não olhamos mais para dentro de nós mesmos e precisamos, de fato, de olhar para a nossa vida, para a nossa memória, para a nossa caminhada e vermos que verdadeiramente precisamos mudar. Primeiro, dar graças a Deus por tudo que é bom. E segundo, continuar olhando para nossas vidas para nós não ficarmos parados no desenvolvimento espiritual. E na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, capítulo 10, dos versículos 8 ao 13, Paulo fala sobre a justificação pela fé em Cristo, explicando que a salvação não vem das obras da lei mosaica, mas da fé no coração e confissão com a boca. E ele cita mensagens do Antigo Testamento para mostrar que a mensagem da salvação sempre esteve acessível a todos. Onde no versículo 8 ele faz uma pergunta: que diz então, a palavra está perto de ti,
em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vejamos que aqui Paulo cita Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14, onde Moisés disse que a lei de Deus já estava acessível ao povo. E aqui Paulo aplica essa verdade ao Evangelho, dizendo que a salvação não exige esforços impossíveis, mas está ao alcance de todos. A palavra está perto de ti, não é necessário subir ao céu ou descer ao abismo para alcançar Deus. Ele já revelou sua vontade por meio de Cristo. E nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós não somos justificados pela nossa própria fé e nem pelo nosso próprio esforço. A nossa fé e o nosso esforço é o que nos mantém na caminhada, na aproximação da graça de Deus. E precisamos constantemente, conforme Paulo agora diz no versículo 9, se, pois, confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Ou seja, confessar com a boca é verdadeiramente expressar que aquilo faz sentido de vida. E se faz sentido de vida, devemos viver por aquilo que acreditamos. Ou simplesmente estamos vivendo num vazio, numa contradição. A salvação é para todos que creem? Sim, mas a crença deve ser transformada em atitude de vida. E no evangelho de hoje, em Lucas capítulo 4, dos versículos 1 ao 13, narra a tentação de Jesus no deserto. Esse episódio ocorre logo após o batismo de Jesus, quando ele recebe o Espírito Santo e é conduzido ao deserto, onde jejua por 40 dias e enfrenta as investidas do diabo. Essa passagem tem grande significado teológico, pois mostra Jesus como o novo Adão e o novo Israel, vencendo onde os anteriores falharam. E nesse sentido, Jesus, no versículo 1, está cheio do Espírito Santo. Ele voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. E vejamos bem, a tentação não é simplesmente algo que a primeiro momento nós enxergamos como tentação, pode aparecer como uma armadilha. Nós entramos numa cilada, mas Jesus estava preparado. Mas mesmo estando preparado, ele sofre as investidas. E vejamos bem, imagine nós, se nós nos consideramos autossuficientes, se nós não nos prepararmos espiritualmente, as investidas do inimigo ou nossas próprias fraquezas tomarão conta de nós e nós não teremos força para subsistir. E vejamos que Jesus é tentado em 3 situações as quais mexem com todo ser humano. O diabo disse: se é os filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ou seja, a questão da fome, do alimento, a essencialidade de nos alimentarmos. Mas Jesus diz que não só de pão vive o homem. Ele recorre a Deuteronômio 8, versículo 3. Ele recorre à palavra de Deus. Depois, o diabo levou ele para um lugar alto, mostrou todos os reinos, dizendo: eu te darei todo o poder e a glória desses reinos, porque me foi entregue e posso dá-la a quem eu quiser, se te postrares diante de mim. Ou seja, aqui Satanás oferece poder e glória. Nós podemos ver isso no comportamento do ser humano nos dias de hoje. A segunda tentação. Mas Jesus resiste. E o reino de Jesus é diferente. Não há um reino sem passar pela cruz, sinal de obediência e de humildade. E o que Jesus responde? Sempre com a postura de obediência. E depois a terceira tentação: se és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem. O diabo até cita a Escritura, mas Jesus responde: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus, conforme está em Deuteronômio 6, versículo 16.
A fé verdadeira não exige sinais espetaculares, mas confia plenamente em Deus. O nosso jejum não exige questões grandiosas, mas exige de fato um coração contrito que busca uma mudança e conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.